Olá pessoal, estamos iniciando aqui o nosso primeiro live podcast, um projeto aí da Visa Comunicação, onde o nosso amigo Carlos é o detentor dos direitos autorais comerciais. E a gente inicia esse projeto aqui falando exatamente sobre publicidade e como vive esse meio hoje, né? O Carlos já é uma pessoa da área profissional, foi vendedor de televisão, foi contato. Sim. E iniciou no projeto publicitário aí há muitos anos atrás, né? Hoje ele tem um cast de profissionais que fazem atendimento, fazem o que a gente chama de BV, né? Isso. PV, ponto de venda. E ele hoje dá um pontapé inicial num projeto inovador, que é esse podcast aqui, o Live Podcast, onde eu vou estar trazendo aí pessoas para a gente estar conversando do meio artístico, político, da área business, que é uma área hoje interessantíssima no mercado. Claro. A gente vai falar de mercado. E Carlos, e a gente começa falando aqui exatamente de mercado local hoje, de publicidade. Isso. Como é que está, na tua análise, como um publicitário, esse mercado local? Vendo pelo lado, abrangendo toda essa questão, está bem complicado. E se você não se qualificar, se você não estiver bem na fita, se você não estiver entendendo o que está acontecendo, você vai estar perdido, como muitos já estão perdidos. Com certeza. Mas assim, o que é que tu acha que traz essa complicação hoje para o mercado? O que é? Concorrência? Eu avalio concorrência como um dos pontos, né? Apesar de ter outros aí, como a internet, que chegou para dividir mais o mercado. Isso. Mas eu acho que a concorrência tem aumentado bastante, não é isso? Também. Na verdade a concorrência ela já existia há bastante tempo. Só que com mais meios, como eu costumo dizer, com as plataformas, aí a coisa fica mais apertada, né? Porque hoje todo mundo é guru em alguma coisa, todo mundo hoje é um expert. E aí saber quem é um expert, quem está ajudando quem, aí é que a coisa complica, Rogério. Aí fica difícil. E Carlos, e falando assim, na tua área hoje, você que trabalhava com contato, né? Isso. Eu também fui dessa área durante um bom tempo. E eu sei das dificuldades que tem de você sair, buscar o cliente no famoso porta a porta. É, bem difícil. E a gente ouve muito não para poder a gente ter um resultado, né? Isso. Eu acompanho uma pessoa aqui também que tem um canal na internet e ela fala hoje que se você quiser vender para 1.000, pelo menos você tem que anunciar para 100 mil pessoas. Para 100 mil pessoas, Então, por aí. Como é que naquela época a gente ia anunciar para 100 mil pessoas? A gente tinha que correr mesmo e praticamente implorar uma venda, né? Isso. Rogério, eu lembro que tem tantas histórias boas para a gente contar que eu acho que esse podcast ele vai ser muito pouco. Mas a gente, no decorrer a gente vai destrinchando. Era bem complicado você chegar. Eu acho que tu é mais recente. Mas se você chegar num cliente, muitas vezes o cara te botava para fora da empresa dele. Houve caso com colegas nossos e o cliente botava, cai fora daqui, não quero conversa com propaganda. E a história é essa, a história era propaganda. E, na verdade, não é propaganda, tá? Mas eles entendiam dessa forma. E era bem difícil, era bem complicado. As pessoas dizem assim, hoje está difícil. Não, sempre foi difícil. Você tem que ser versátil, você tem que ser um cara louco, tem que ser meio que louco. E contigo aconteceu algo parecido? Tu chegar num cliente e o cara te atender com um facão e não te botar para correr? Não com facão, mas já na época eu me lembro que às vezes eu chegava de blazer no cliente de determinada empresa, você chega, você quer causar um impacto melhor, e fui deixado a ver navio, quem é cidadão, quem é? Quer falar com você. Aí me confundiu com advogado, com oficial de justiça, e não atende não deixa ele tirar no salão, vamos ver o que acontece. E aí algumas situações inusitadas assim. Eu te perguntei isso porque eu passei por uma situação assim, não como contato, né, mas como repórter. Eu cheguei em um determinado local aqui na ilha de São Luís, que é a zona rural. Isso. E, por incrível que pareça, o cara veio com um facão mesmo. Um facão? Quando eu cheguei com o microfone na mão, eu e o meu cinegrafista e diretor do programa, né, que é o Messias Vilar, um cara sensacional aí dessa área, e a gente chegou na área e foi engraçado, o cara veio com o facão riscando assim o chão.
vocês vêm fazer propaganda de governo aqui. Na época a governadora era a Rosana Sarney, né? Certo. A querida Rosana Sarney. Mas eu não tinha nada a ver com o governo, eu estava ali representando a TV Difusora, o SBT, né? Certo. São Luís, e o cara veio com o facão. Então é comum isso acontecer. É claro que são coisas distintas, né? Eu estava numa área de reportagem e tu numa área de atendimento publicitário, né? E muitas das vezes até isolado, um caso até isolado, não pode nem imaginar. Mas eu imagino assim, na hora, o que eu passei é aquele susto, né? Uhum. Aquele conflito assim, sem um pouco entender o que está acontecendo, né? Mas pegando esse gancho, Rogério, o que te fez entrar nesse meio de comunicação? O que te levou a entrar nesse... Pois é, eu fui funcionário da Caixa Econômica ainda no ano de 97 a 99. 97, 99, certo. 97 a 99. Trabalhei quase em todas as áreas, atendimento comercial, um setor chamado FGTS, né, que é direcionado para o pessoal que vai... Na época era direcionado para o pessoal que vai fazer... sacar fundo de garantia. Isso. Ou dar entrada num seguro-desemprego. Hoje em dia acho que não é mais assim, mas na época ainda era. E o setor de habitação, que era o setor que trabalhava com o público que fazia financiamento de casa. Isso. Só que nesse setor comercial eu conheci uma pessoa que era da Focus Publicidade. Ele era administrador da Focus Publicidade. E os donos, na época, o Rodrigo Caracas, que é um publicitário, queridíssimo, até hoje a gente se dá super bem, gosto muito dele, tem um carisma muito grande, ele me ensinou publicidade. Ah, que bom. Ele precisava de alguém, e eu fui trabalhar na Focus. E quando cheguei na Focus, ele teve um carinho por mim, e diferente de todo mundo, ele me chamou no canto e falou assim, porque eu cheguei para ser auxiliar lá, né? Não na área, mas na área administrativa. Certo. Mas eu me interessava pela área de publicidade, de criação, tudo, né? E ele olhou para mim e falou assim, nunca esqueci isso aí, vou te ensinar publicidade como eu aprendi nos Estados Unidos. Não fiz isso para ninguém, vou fazer para você. E pegou aquela pilha de livro e botou assim na minha mesa, pá! Eu quero que tu transforme cada capa dessa do jeito que tá aqui pro computador. Poxa, eu nem sabia, e naquela época os recursos eram diferentes, Totalmente. Os softwares eram diferentes, tudo, né? Mas enfim, eu comecei a praticar, até que eu entrei já numa área que eu comecei a ganhar confiança. Eu tinha um outro rapaz, que era o Polari, que trabalhava comigo, e eles perceberam... DJ Polari? Não, outro Polari. DJ Polari. Não é o DJ Polari. E aí eles me colocaram para fazer esses fly, aquelas coisas tudo, outdoor, tudo, e eu comecei assim, né? E aí foi quando surgiu uma vaga na Difusora, de uma outra área, né? Que não tinha nada a ver com a área de publicidade. Nada a ver com a área de publicidade? Nada a ver, isso que é mais interessante. Mas qual era aquela coisa que eu tinha? Eu tinha vontade de tentar entender como funcionava a questão das mídias na TV, como que chegava lá, como é que funcionava alguém receber uma API, como é que era receber um material de vídeo. E aí eu fui com esse propósito, né? Só que eu fui para a área de informática primeiro, fui para a TI. E logo depois eu fiz amizade com o Christian Delon, que foi um dos diretores comerciais que tu conheceste lá no Christian Delon, um cara muito competente. Exatamente, e ele me convidou para entrar para a equipe comercial. Eu me recordo, nós nos conhecemos na Difusora. Foi. Na Difusora. Foi. E aí eu entrei para a equipe comercial, aí passei a atender a agência, aí ganhei todo o conhecimento que faltava para mim nessa área, que era só o que faltava para mim, entender como funcionava aquela gestão, como funcionava gerir aquele tráfego até chegar na televisão, todos os processos. Então, eu fui para a comercial, depois fui para a supervisão de mídia, depois fui para o jornalismo, eu fui para o master, eu rodei e aprendi tudo que tinha que se aprender em televisão. Eu me lembro que tu chegaste também a fazer parte do marketing. Exatamente, fui do marketing também. Do marketing. E aí foi que as coisas foram... E aí eu comecei a querer aprender
como era produzir vídeo em todas as vertentes. Não, jornalismo foi o que eu aprendi primeiro, a fazer um VT de jornalismo. Na curiosidade eu fui pesquisando, sentava do lado do diretor do Messias e ficava ali observando ele e automaticamente eu fui aprendendo, né? Tem essa facilidade com software, então a gente aprendia só de olhar. E aí aprendi. Quando eu aprendi, eu quis ir mais longe. Falei, não, agora eu quero aprender a produzir VT comercial, que é o que dá um dinheirinho melhor, né? E aí fui pesquisando, sondando como é que os caras faziam, e fui aprendendo, aprendi, aí tô até hoje nessa área aí. E Rogério, deixa eu te perguntar, quanto tempo nesse meio? De 2000 para cá. 2000 para cá. De 2000 para cá, a TV ela nos ditava normas, não é? É. O que tu achas? A minha opinião, ela é formada. Tu achas o quê? Que a TV pode continuar com a força que tinha ou isso já é fora de questão, não funciona mais? A força, isso já foi. A força ela vai ter. Acho que tu sabe melhor do que ninguém que a rádio ela passou por isso nesse processo quando inventaram a TV, né? A TV, sim, sim. Disseram que a rádio ia acabar. Que o rádio ia acabar. Ia acabar. Isso. E o rádio está vivo até hoje. Até hoje. Então, a TV ela não vai acabar. E aí você diz assim, geralmente, quando alguém fala assim, a TV não tem mais força, a TV vai acabar. Eu escuto muito isso. Pois é. Eu escuto muito isso. Mas aí geralmente, é claro que é um pouco agressivo a gente falar isso para as pessoas, sim, sim. Mas se tu falar assim, tá certo, então deixa eu falar de ti na TV alguma coisa ruim que tu vai ver se não vai... Pai, vendo por esse lado, realmente. Se você, às vezes clientes me perguntam, Carlos, ninguém assiste mais TV, ninguém escuta mais rádio. Eu, com a experiência, com o dia a dia, eu preciso discordar em partes. Porque se você faz algo bom na TV ou no rádio, a repercussão é muito pequena. Mas se você detonar alguém, sair da linha, pode ter certeza que todo mundo vê, todo mundo ouve e alguém vai comentar sobre esse fato. Deixa você fazer uma bobagem qualquer e aparecer no Bandeira 2. Pronto. E você vai ver se a TV ela perdeu força ou não perdeu. Perdeu força ou não perdeu, com certeza. Aí a gente mensura por esses questionamentos, mas isso até é grosseiro falar para um cliente. Isso, claro. Mas às vezes a gente fala quando é necessário, mas a verdade é essa, a TV não perdeu força e não vai perder. Ela vai se remodelar, porque a TV ela tem hoje, muitas já estão se remodelando, como a TV Band, que para ter uma televisão você tinha que ter uma estrutura gigantesca, e hoje a Band no Maranhão é uma das menores que tem no Brasil. Existem outras bandas que também estão nesse mesmo modelo de negócio. E fora a credibilidade, né? É um modelo em que você diminui a sua estrutura, tanto de funcionário quanto de estrutura física. Isso. Então você passa a pagar uma luz de 60, 70 mil, você diminui para 20 mil reais. Isso. Agora, Rogério, pegando o teu gancho, eu acho assim, eu vejo, eu percebo que as TVs, os programas de conteúdo são muito mais atrativos e principalmente comercialmente, porque eu lembro que na minha época você brigava por um espaço comercial. Se fosse botar na Globo era um desespero, você tinha que obedecer ao sistema, saber o espaço, quem está, quem não está, a concorrência. Eu peguei essa época. Eu peguei essa época ainda assim. Existia as duas maiores, eram consideradas as duas maiores, né? Isso. A Globo e o cara que não tinha um poder aquisitivo de anunciar na Globo, ele recorria para a difusora. Que ainda assim era muito caro você anunciar, a margem de desconto era mínima. Muito baixa. Né? Então hoje você dá desconto aí até de 80% numa mídia dessa convencional. Mas na época, desconto era baixíssimo, era 20%, às vezes nem tinha desconto, quando eu chegava lá e não tinha desconto. Tu falaste aí, eu lembro que na época, nos anos 90, 92, 93, 94, que era uma fita BASF
Depois nós passamos para uma TIC, XD-Cam. Eu sei que quem andava com a fita Chrome, BASF, meu amigo, era tecnologia de ponta. Então, os cortes que eram feitos, era uma coisa assim de louco. E eu percebo que apesar de as coisas estão mudando, e eu creio que para melhor, mas esse melhor, ele afeta muita gente. Ele mexe com muita gente, muito segmento, e com certeza ele atinge o meio digital num tempo para de correr. Essa que é a grande verdade. O meio digital ele chegou para ficar, não tem não há questionamento. Ele é apenas um concorrente da TV. Mas o custo por mil ainda, para quem entende de televisão e sabe colocar isso no papel, sabe que o custo por mil do que eu anuncio, por exemplo, de mídia patrocinada na internet é praticamente o mesmo da TV. A diferença que você mensura na TV são o que também é difícil mensurar, né? É difícil confiar. Isso. Esse é o problema do cliente. Ele não sabe quantos telespectadores estão vendo aquele programa naquele horário. Quem faz isso são as instituições de estudo de pesquisa, né? No caso aqui, caderno de pesquisa. O Ibope e muitos outros. Então é difícil o cliente, na confiança dele, entender que a televisão, no tempo que tu tá pagando ali para 10 mil pessoas verem teu produto, a TV, em muitos casos aí, dependendo do programa, aí você vai ver o percentual de pesquisa está alcançando 60 mil, 70 mil, né? Num universo gigantesco. No universo gigantesco, por exemplo, hoje nós temos em média 1.200.000 pessoas em São Luís. Isso. Então a gente mensura por aí. Se eu tenho um ponto de audiência, eu estou pegando 10 mil pessoas, né? Rogério, eu lembrei agora, para a galera, talvez até a galera mais nova que não conheça, vamos lembrar como é que funcionava a questão de um ponto de audiência. Eu estou no programa X do fulano Y. Tu tem 3 pontos, 2 pontos. Vamos explicar para a galera como é que funciona essa questão do ponto. Quantos pontos, 2 pontos no programa X representa quanto de audiência, de impacto. Isso era muito difundido no nosso meio, um desespero, você tinha que estar ali. Cara, nós vamos ter aqui, tu vai ter esse investimento X, que vai dar 2 pontos de audiência no programa Y, e quer dizer, os domicílios ligados, era uma loucura. Tu lembra dessa época? Eu lembro. O grande problema do investimento hoje, que as pessoas fazem errado, confiando na mídia digital, é isso, né? Às vezes eu acho que 10 mil pessoas, ela vai atender o que eu estou vendendo. E é aquela história que eu te falei, do que eu já aprendi sobre isso. Uhum. Para eu vender para 1.000 pessoas, eu tenho que anunciar para 100 mil. Eles chamam para funil. 100 mil. Tremendo. Então, se eu vou lá e pago para anunciar para 10 mil, para 20 mil, eu não vou ter resultado. Praticamente o meu resultado vai ser mínimo. Mas nós sabemos que o cliente, eu posso falar, eu digo aqui, porque vocês podem dizer, mas lá fora. Sim, eu não moro lá fora. Eu moro, onde eu moro, eu tenho que retratar de onde eu moro. Então a gente percebe que aqui é bem diferente, aqui a gente complicado. tem que confiar a confiança, ela vai no caderno de pesquisa de cada programa ou de cada emissora. Isso. Então, a gente avalia assim, se aqui nós temos 1.200.000 pessoas, um ponto percentual vai dar 10 mil pessoas, mais ou menos, 12 mil pessoas. Isso. Né? Porque é em toda a ilha onde eu quero alcançar aquele público. Claro, claro. Então, eu vou comunicar para esse público onde esse percentual está chegando, não é isso? Isso. E então, se eu vou investir numa mídia de televisão hoje, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir a pesquisa de audiência daquele programa. Então, se o programa ele tem 6 pontos, então são 60 mil pessoas. Essa é a média. Mais ou menos. Mais ou menos. 60 mil pessoas. Só que, dependendo do valor que vai ser investido lá e vai ser investido na internet, às vezes, para eu chegar a 60 mil pessoas ali na internet, é um valor que equipara ao valor de uma inserção nesse programa de televisão que alcança as 60 mil pessoas. Isso. O custo por mil é praticamente o mesmo. Exatamente. Aí que vem o grande pulo gato da televisão, que a gente sabe que o que vende não é só a inserção, só uma inserção, é a frequência. A frequência, eu costumo dizer assim. A frequência muda a cabeça do
do público, né? público. Que é o comprador, o telespectador que é um potencial comprador daquele produto. Então a frequência é um ponto. É ela que vai mudar a tua cabeça. E isso a internet não te dá. É meio... Você assiste uma vez aquele vídeo, depois não assiste mais. E nós temos que levar em conta também que mesmo com a febre da internet, que chegou para ficar, eu costumo dizer que é mais uma plataforma, mas ainda assim o rádio está crescendo. Você percebe que aqui na capital estão abrindo novas emissoras. Então, se as redes sociais estão tomando conta de tudo e a TV e o rádio vai acabar, como é que estão investindo em mais rádios, e mais TV e mais programas de conteúdo? Tem alguma coisa errada aí. Ou na muito verdade, certa. esse questionamento de tá acabando, vai acabar, é mais de quem não consegue ver por esse lado. Por exemplo, não tem um estudo, né, sobre Rogério, pegando esse gancho, desde que eu me entendo por gente que o mundo está se acabando. E não se acaba, né? O mundo vai se acabar, tá? Eu lembro que nos anos 2000, naquela virada de 99 para 2000, meu filho estava nascendo, ele nem sabe essa história. Ainda teve gente que cometeu suicídio porque achou que o mundo ia acabar. Na virada, antes das 12 horas da noite, foi o que mais se viu. Nós tivemos o bug do milênio, lembra? O bug do milênio. Que nos anos 2000 vai parar tudo. O computador vai zerar, vai acabar com tudo. Quer dizer, eu atribuo também a falta de informação. E eu adoro... Eu até recomendo para o nosso diretor que está aqui nos escutando, ou para quem não conseguiu viver essa época aí, assiste Fim dos Dias. A produção toda é jovem. Assiste Fim dos Dias com Arnold Schwarzenegger. É exatamente aquela história, o fim do mundo. O diabo sai lá do trono dele, vem para a Terra para acabar com o mundo naquele dia. E nós temos aí o mais recente, 2009, nós temos 2012, que retrata os maias, né? Quer dizer... Então, com esse questionamento, tu está dizendo que a rádio e a TV não vão acabar. Não, porque a gente sempre... Eu adoro o que eu faço, porque alguns parceiros meus, até de outros segmentos, me perguntam, Carlos, e a aposentadoria? Como é que tu vai lidar com essa questão? Aposentadoria? Aqui no Brasil a gente tem essa preocupação, né? Chega aos 40, o cara já está apavorado, preocupado com a aposentadoria. Chega aos 50, se fecha, né, para um emprego, e lá fora, nos países desenvolvidos, você vê que o cara com 50 anos está buscando enricar, com 60 anos está desenvolvendo um software e fazendo acontecer. E aqui então eu adoro o que eu faço, porque você sempre dá ênfase a isso aqui. A publicidade, eu costumo dizer que a publicidade não vai acabar nunca. Não tem, porque você não vive sem publicidade, o que não é visto não é lembrado. Então, é verdade. Eu vejo por aí. Esse é um medo que eu não tenho. Agora você tem que se preparar, porque a coisa vai fechar cada vez mais. Puxando por esse gancho aí, isso daí é um fato. Eu não conheço empresa que ela sobreviva por muito tempo sem publicidade. Sem publicidade. Ela só vive se ela anunciar para alguém. Empresário, empreendedor, eu costumo falar empresário, empreendedor, gestor, profissional liberal. Você tem que estudar o seu mercado, o seu público-alvo, ler. Quer dizer, hoje a estimativa de brasileira de leitura é um livro e meio por ano. Quer dizer, isso chega a ser chocante. Tá? Então tá aqui as redes sociais, o cara tá... Isso aqui é um perigo se você não souber usar. É uma plataforma maravilhosa, mas se você não souber usar, ela pode trazer grande problema, inclusive de saúde. Nós temos especialistas que tratam desse assunto. Então eu vejo por aí. A publicidade ela é maravilhosa, ainda mais quando bem utilizada. E há diferença. Eu acho que esse podcast, eu acho que nós fizemos a coisa certa. Eu vejo por aí, Rogério. Não foi por acaso. Eu já vinha pensando em algo, sabe, para agregar valor, não para deixar de fazer o que eu faço, porque o que eu faço é show. Eu penso em publicidade, eu penso em marketing, eu penso em vendas 24 horas por dia. Quer dizer, eu ainda não cheguei a ser um influencer, mas a ideia é você, sabe, eu poder ajudar clientes, ajudar as pessoas a decidir, a fazer a coisa melhor e não simplesmente anunciar por anunciar. Eu vejo por esse lado. E hoje, como publicitário, tu também presta consultoria, né? Com certeza. Eu às vezes brinco nos meus canais, cola em mim, porque
As redes sociais... Essa é uma frase tua? É um bordão que não é novo, claro, né? Alguém já falou esse troço aí e eu peguei o gancho. Eu creio que não há perigo de um processo não, né? Será? Não. Tipo assim, uma indenização? Tem domínio público. Ah, muito bem, muito bem. Então eu costumo dizer muito isso, porque com o corre-corre do dia a dia, o empresário não tem tempo. Ele está no desespero ali, tentando ajustar a equipe, vender, comprar. As pessoas que estão trabalhando também não têm tempo. Eu costumo dizer assim, você tem que se informar sempre, você tem que estar ligado, tem que estar antenado, porque as coisas passam muito rápido e a internet está cheia de informação, mas você não tem tempo para absorver tanta informação. E muitas das vezes você tem que filtrar também essa informação, porque essa informação pode ser de fontes que você não faz nem ideia. Além dessa frase, tem outra que tu costuma soltar na internet? Tem muitas frases que eu solto, vem à cabeça, às vezes eu lendo em um livro, eu desperto, muitas vezes eu olho, às vezes eu digo assim, você continua fazendo mais do mesmo? Se você continuar fazendo mais do mesmo, você vai ter os mesmos resultados, né? Então, às vezes tem coisas que surgem, saem na hora, no dia a dia, na porrada, às vezes um não que eu recebo, um chá de cadeira, então olha para você e diz assim, rapaz, isso aqui não serve mais para mim. E aí eu me preocupo porque eu não sei se você lembra, na época do pega para capar, que as redes sociais não se falava, o WhatsApp, você tinha que achar o cliente, ligar para o cliente. E eu escutei alguns clientes dizer, Carlos, eu não visto propaganda, eu não preciso de propaganda. E hoje como é que essas pessoas estão? As que não fecharam, estão no mesmo lugar. Teve clientes que eu dizia, você está satisfeito com o que você está? Estou satisfeito sim. Você está satisfeito? Às vezes até brincar. Tem o café, né? Você tem o bife, a batata, show de bola. O grande porém, que eu não sou nenhum representante, nenhum, como eu costumo dizer, profeta do caos, amanhã você pode estar no mesmo lugar ou não existe mais. Nós temos exemplos de grandes empresas aí que brincaram, se acomodaram, acharam que não, a tecnologia não vai me atingir, eu sou o cara, eu tenho X tempo de empresa, tudo vai dar certo. E hoje a gente não fala mais, né? E a Kodak mais. É um exemplo. Verdade. Você lembra da câmera Kodak? Lembro. Que não tinha uma Kodak, não existe. Ainda tinha aquela que trocava, né? Aquele quem flash. Quem filme jogava fora. A Love. Nós tínhamos a Love. Hoje você... Caramba, você é do tempo da Love. Rapaz, do tempo da... Vocês aí que a produção não tá rindo aqui, mas não é pra são sorrir, novos não. aí, não são da década de 80 pra cá, pra lá, não vão saber o que é a Love. Não sabe o que é Love. Pô, não é bom. Dessas frases aí que tu costuma soltar na internet, elas são direcionadas para o teu público, para o teu mercado, para o mercado publicitário. Né? Tu prestas hoje consultoria para esse povo, para... Isso. Eu costumo dizer para os clientes que anunciar está muito fácil. Hoje anunciar é muito fácil. Hoje, eu dizia há algum tempo atrás, se você pintar um muro com a tua empresa, alguém vai lembrar. Porque ali vai passar. Por isso que hoje eu falo até para os mais jovens e para os clientes, que toda a mídia é válida. Toda a mídia ela repercute. Toda a mídia repercute. Se você pintar a tua calçada, se você pintar o asfalto, alguém vai ver. Então, é o que está na cabeça das pessoas. Então, vamos repetir, que vamos ser até redundante. O que não é visto não é lembrado. Se você sempre está vendo aquilo... Eu li o artigo, bem interessante, a Coca-Cola. Eu estava lendo uma reportagem na Veja, se ela parasse de anunciar hoje, ela seria lembrada por mais 100 anos. Já pensou? Daqui a 100 anos você ainda lembraria da Coca-Cola. Por quê? Tá aqui. Porque a Coca é maravilhosa, porque ela diz para você tome xarope com açúcar? Não. Ela criou um recall tão interessante. Era gostoso. Eu não sei se tu lembra que no período de Natal, aqueles caminhões iluminados da Coca-Cola, o Papai Noel, isso é gostoso. Tem cidades ainda tem. Ainda fazem isso. Então, isso marca. Então, não é só você botar um anúncio na TV, no rádio, na internet. Você pode botar lá, pode ser algo aleatório para todo mundo ver e para você mensurar isso aí e separar, aí complica. A Coca-Cola, falando nesse ponto aqui, né, dessa ação de marketing da Coca-Cola, do caminhão, que não deixa de ser um ponto, isso. Né? Tu trabalhas, como eu falei no início, exatamente nessa área, né? Hoje tu trabalha muito ali no ponto de venda com as meninas entregando panfleto, né? Foi algo que
o cliente percebeu essa necessidade ou ela é mais uma vertente da publicidade hoje que é necessário para o cliente? Nesse caso, no meu caso, não. Eu percebi a necessidade de fazer um trabalho diferenciado. Eu falo sempre que, por isso o contato corpo a corpo, ele é muito bom, mas ele tem mais de uma vertente. No caso da panfletagem, ela tem que ser muito bem direcionada e há todo um agão. Eu falo sempre que quando você é abordado, a gente recebe panfleto por educação. Mas pelo modo como você é abordado, às vezes você de repente chega num carro, bate no vidro, a pessoa pode não estar preparada e não recebe com tanta violência, com tanta coisa. Então eu vi nesse nicho também uma oportunidade de levar a imagem do cliente mais longe. Porque eu falo sempre que se tem alguém falando da tua empresa lá fora, se tem alguém entregando um panfleto, um flyer, fazendo um tipo de divulgação, é uma extensão da tua empresa. E como você estende essa comunicação, ela pode repercutir positivamente ou negativamente. E eu vi nesse nicho também uma grande abertura, uma a mais, para somar, não para dividir, sempre para somar. E ela está no físico, ela não compete hoje por exemplo, com as inteligências artificiais, né? Não, isso. Na verdade, você pode até usar a inteligência artificial para te ajudar a fazer um trabalho muito melhor. Certo? E foi nessa questão, como eu fui abordado, isso tem pouco tempo, Rogério, foi em 2015, mas essa gama foi em 2015. Como eu fui abordado por uma empresa muito grande, conceituada, de carros, e eu fui abordado por duas pessoas que não dizia nada com nada, não pareciam, sabe? Então eu associei, essa aqui é a extensão dessa empresa. Isso me despertou, vou fazer melhor. E fiz. Hoje nós temos uma equipe com promotoras, são meninas bonitas, são meninas educadas, porque eu digo sempre, sorrisos abrem portas. Então se você vai num semáforo, num evento, numa praia, se você chega sorrindo, não tem como, meu amigo, sabe? Uma pessoa chegar sorrindo para você, ele te dá o golpe rapidinho, porque já foi, você abriu um sorriso, você... Então eu vi nesse mercado algo melhorado. Sim. Não novo, mas melhorado. E digo sempre, a publicidade, a mídia, a comunicação, ela não vai acabar. Mas ela tem que sempre estar se reinventando. E você sabe disso tanto quanto eu. Tu tens uma opinião formada já, né? Acredito que todos nós que trabalhamos com isso temos, né? Isso. Mas qual é a tua opinião hoje sobre a chegada, por exemplo, da inteligência artificial e com a ajuda de algumas ferramentas, né? Tu acha que ela chega, por exemplo, a substituir esse corpo a corpo? Não, eu não acredito nisso. Agora, o que a gente percebe... Por quê? O que a gente percebe é que as pessoas têm medo. Eu estava vendo, eu já pesquisei sobre algumas dessas e nós temos agora o mais recente, né? É o chat. GPT. Isso. O chat. As pessoas têm medo, Rogério, as pessoas têm medo do novo. As pessoas têm medo de pesquisar, as pessoas têm preguiça de ler. Na verdade, é um mastigadozinho, é um rápido, sabe? Eu quero a coisa já pronta, nós estamos no imediatismo. Nós estamos no mundo do imediatismo, da ansiedade, da depressão. Então, aquilo não deu certo para mim já, então não serve. E eu percebo que, mesmo com a inteligência artificial, que é maravilhoso, mas você tem que pesquisar também, porque se você pegar algo mastigadinho e jogar, vai ser um plágio, né? São um plágio, então você tem que, pelo menos, dar uma pitada sua, uma modificada para a coisa diferenciar. Mas eu vejo que isso aí chegou para ficar também e é muito bom. Porque eu não sei se tu percebes, tu lembras, que hoje você pode ir pro Google e pesquisar, ele te dá sites, informação, mas a inteligência artificial está te dando as informações mastigadas. Sim. Aí tem um site, um desses de pesquisa, se eu não me engano, ele tem 40 teras de informações. Meu amigo, é muita informação. Então, mas na verdade, por trás dessa inteligência artificial, estamos nós. Essa inteligência artificial não trabalha sozinho, a artificial não trabalha só. Você vai lá e insere os teus conhecimentos, os meus conhecimentos. Isso que eu acho bom, porque eu acho interessante que
a pesquisa que eu estava fazendo, muitas das informações que eu obtive da inteligência artificial, eu já conhecia. Ou seja, então, meus conhecimentos estão lá também. Estão. Eu já propus muitas daquelas informações, daquelas dicas para clientes. Olha, vejam só, eu estou pesquisando algo que eu já sei que funciona. E agora, a inteligência artificial. Aí que eu bato na mesma tecla. As pessoas, elas não estão antenadas, elas estão mais alienadas. Então, isso aqui tá tudo mastigadinho, mas muitas das vezes você, até para escrever, você não escreve mais que preste, você sabe? Abrevia. Eu não sei você, mas eu converso no caso das minhas promotoras, tem conversas que eu não tenho que pesquisar para entender. Como elas falam, quer dizer, bacana, é um jargão que eles usam, mas eu tenho, peraí, o que é isso aqui mesmo? Eu tenho que me informar o que é que eles estão me dizendo, porque tá tudo assim a metade, vai tudo na metadezinha, aí a coisa não acontece, não funciona. Então, e nós temos que também aprender essa comunicação, temos que interagir com eles. Sim. Né? Então, na tua opinião também, esse corpo a corpo hoje com o cliente, ele não vai se acabar, ele é necessário. Não. O cliente precisa, na verdade. Né? Rogério, nem na pandemia isso não aconteceu. Na verdade, porque muitas pessoas... Claro, a gente não vai aqui tratar do por que houve, deixa de haver, esse é outro assunto. Mas o que a gente percebe que muita gente não entendeu que não poderia ter o contato. Nós sabemos disso, né? E muita gente não aceitou, não obedeceu, não acreditou. Então, as infecções aumentaram e, consequentemente, as mortes. Então, está provado que você não consegue ficar distante. As pessoas querem... Eu digo sempre, nada como uma visita pessoal. Nada. Um aperto de mão, sabe? Uma batida no ombro. Vendas, eu sempre falo, vendas é relacionamento. Vendas é relacionamento. Já foi-se o tempo de você, aquele vendedor blá, blá, blá. Fala demais que meu Deus do céu, não aguento mais. Sabe? Você tem que se relacionar. Hoje é provado, é mais fácil você comprar de um amigo do que de um vendedor propriamente dito. Uhum. Funciona. Então, eu acredito sempre que o calor humano ele é insubstituível. Uhum. E quando esse calor humano acabar, não estou mais aqui. Vai ser show de bola. Então não rola mais. A produção esqueceu de uma água, né? A produção esqueceu da água. Bora, produção. Passa aí pra produção. Pronto, vamos lá. E Carlos, hoje, nessa área de vendas aí, quem que tu tem, assim, como referência? Na área de vendas? Uma personalidade. Eu, por exemplo, eu conheço o Raul Candeloro, que é um cara de vendas da revista Venda Mais, revista aí de décadas aí. E era um cara com uma expertise muito grande na área de vendas. Hoje também tem aquele que fala, o Bottini, viu? Bottini para mim é sensacional também. São técnicas, cada um utiliza as suas técnicas, né? Isso. Mas quem para ti é um cara hoje de referência em vendas? Porque apesar de tu ser publicitário e tu ajudar as pessoas a venderem os seus produtos, antes tu tem que entender também de venda, claro. E para isso tu tem que te inspirar em alguém, ou tu estudou vendas para poder entender de como realizar esses resultados, não é isso? Isso. Rogério, quando eu comecei, na verdade, vendas na minha... Eu sou vendedor desde jovem. Eu comecei a vender com 14 anos. Eu não fiquei famoso como o Silvio Santos, eu já fui camelô também. Eu não me lembro se eu já te falei, mas até camelô eu já fui. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, eu já vendia. Então, na verdade, a minha área sempre foi vendas. Eu sempre fui vendas. Eu costumo dizer que você tem que ser um vendedor. Eu tenho vários, perguntando sobre um personagem, um guru, vamos dizer assim. Hoje eu chamo de guru. Tiago Concer é um cara fantástico. André Ortiz, o Ricardo Jordão, porque eu vejo assim... da atualidade. Da área de vendas, porque eu vejo assim, e o André Ortiz é um cara que tem, sabe, é um cara polido, professor da FGV, é um cara que tem neuromarketing.
em vendas, e são pessoas que, mesmo sendo mais jovens do que eu, apesar de pouco tempo, mas tem muito a ensinar, porque eu costumo dizer que vendas, e nós sabemos disso, vendas é técnica, venda não é dom. Eu tenho um dom de venda, não existe. A produção chegando aí. Pronto. Vai ganhar aumento. Essas aqui são as canecas aí da Live Podcast. Futuramente aí o nosso diretor vai mandar fazer mais aí para distribuir para a galera aí. Certo, sim. Nós já temos parceiros aí que estão apostando no nosso trabalho. Eu vejo assim, eu penso assim, Rogério, nós não viemos aqui para dividir. Eu acho que o universo é muito grande. 210 milhões de brasileiros, é isso? É a média, né? Quer dizer, apesar de a nossa internet deixar a desejar, mas a gente chegou, eu creio que nós chegamos para ficar. Como você falou no início, entretenimento, utilidade pública, até política. Quer dizer, a gente, infelizmente ou felizmente, a gente é movido a todo esse contexto. Está incluso. Política, né? ela vem para duas coisas no mundo. Dividir? Ou ela vem para te ajudar ou para te atrapalhar. Então não tem jeito. É algo que é impossível deixar de... Eu tenho um colega nosso, não sei se... Eu acho que você conhece, Tony Menezes, da Mirante. Era do financeiro. O Tony Menezes me disse algo que eu... Pertinente. Isso, ele vê a minha resistência com essa questão. Ele disse, Carlos, tu pode não gostar de política, mas tu é regido por quem gosta. Exatamente. E aí a gente é aquilo que, numa entrevista que você encontra no meu canal, no meu outro canal, que é o repórter Rogério Souza, eu entrevistei o Lobão Filho. Certo. E ele comentou exatamente isso comigo. A política, ela vem ou para te ajudar ou para te atrapalhar. Então, não tem para onde correr, a gente não vive sem política. Por mais que a gente não goste, não queira se envolver, não queira tomar partido, mas ela está ali por quem rege ela. Então, ela rege a tua vida. O político rege praticamente o que a gente vai fazer ou não, ou pode ou não fazer. Eles definem as leis, enfim. Mas, Rogério, tu achas que eles trabalham... como é que eles, no teu ponto de vista, que está também nessa área de entrevistas, como é que eles veem a nossa área de comunicação? Eles dão a devida importância? Eles têm algum projeto? Como é que elas mexem com ele? Isso ou não faz diferença? É difícil até comentar para a gente não tomar partido, mas a gente está vendo aí a PL agora, né, que vai regulamentar a internet. Então isso vai ser um impacto muito grande. Ela vem para somar ou para dividir? A gente não sabe. Na hora da execução nós vamos saber se ela vai somar ou dividir, porque a gente vê também aí pessoas de má fé utilizando a internet para agredir outras aí. Isso. Né? Eu vejo constantemente em época de eleições, desde do seu período de candidatura até o final, muitos políticos serem atacados por... esqueci o termo agora que a gente utiliza na internet. Mas o termo aí, produção? Fake news? Não é fake news, mas assim, o cara ele cria um perfil, stalker. Isso. Ele cria um stalker para atingir um político e degrenir a imagem daquele político. Então isso daí precisa acabar, né? Eu vejo que isso precisa acabar. Eu não posso, porque eu não gosto de uma pessoa, simplesmente xingar a mãe da pessoa. Isso. Isso daí é uma ofensa que a pobrezinha mãe do cara não tem nada a ver com isso, né? Mas elas sofrem demais, né? Então isso para mim deveria acabar. Então até que ponto a PL ela veio para ajudar ou para destruir, né? Isso. Então eu vejo por esse lado. E quem regulamenta isso? Os próprios políticos, né? Mas aí se nós ver por essa vertente. E o juiz de futebol? Quantas vezes a mãe dele não é xingado? Né? Quer dizer, por causa de um resultado. Então, eu vejo assim, não só... Rogério, eu acho assim, por isso que eu acho show a nossa área, a área publicitária, porque a gente nós sempre temos um viés para te dar uma solução. Agora, o meu questionamento com a rede social, com a internet, é que lá, apesar deles dizerem que
você pode ser punido, você pode ser encontrado, você pode ser processado, mas os veículos de comunicação tradicionais, eles têm uma seriedade diferente. Mas também já foi regulamentado, né? O Ministério Público lhe proíbe você ter um horário nobre, não pode usar palavrão. Não, certo. Né? Você não pode botar uma imagem de bebida. Então existe toda uma regulamentação que, se a TV ela infringe, o Ministério Público vai lá e pune. Isso, né? Mas se você vê, por outro lado, a internet, essa liberdade é maior. Porque como é que você vai controlar, sabe, algo... Como é que tu vê? Agora, vamos inverter aqui. Como é que nesse questionamento aí, a comunicação, os nossos clientes na internet, eles são impactados também com as fake news? Ou já é bem... Eu acho que quem trabalha direito não precisa se preocupar com isso. É o que eu penso. Nós, na área de publicidade, já somos regulamentados pelo CONAR. Né? Isso. Então, a gente sabe o que a gente pode ou não fazer. Né? Então, a gente não está entrando na internet para ferir ninguém. Isso daí é mais mesmo, como eu estava falando aqui, na área de política. Né? Quem rege são os políticos, e eles querem regir também, acho que para acabar com essa confusão que existe hoje de você não respeitar o próximo. Né? Porque não é porque eu não gosto de político X que eu vou sair difamando, agredindo. Eu não gosto dele, então eu não gosto. Pronto, eu dou a minha opinião. Isso. Não gosto de fulano por isso. Aí entra outra e fala, fulano é ladrão, fulano roubou tantos milhões. Isso. Porque ele já escutou de alguém que puxou a informação, não tem uma fonte segura, que aí a gente entra na área de jornalismo, porque que hoje o jornalismo ele tem credibilidade até certo ponto, né? Porque você vai lá, checa uma informação e joga na internet. A publicidade hoje, ela trabalha essa informação e joga na internet. Quem não tem nenhum conhecimento vai lá na internet e atinge como acha que tem que falar, porque o coração dele mandou escrever daquele jeito, ele não está nem aí para PN. Isso. E, inclusive, nós vamos ter convidados aqui, né? Desse meio também. Você já ver o circo pegar fogo aqui. Agora, veja bem, nós não temos que polarizar nada, nós somos neutros, vamos ser neutros, não. Claro, 100%. Mas nós vamos trazer personalidades aqui, polêmicas, porque o nosso podcast ele está aqui para ajudar, ele não está para dividir, mas vamos trazer personalidades polêmicas aqui. Aqui a gente não deixa, a gente bate um papo, expõe as nossas opiniões para que as pessoas também comentem aí do outro lado. Isso né? é o que nós queremos. Exponham as delas aqui. Futuramente aqui o projeto é Live Podcast, porque a gente vai estar ao vivo mesmo. Sempre. E a gente quer que você mande aí a sua mensagem, o seu recado, a gente sempre vai estar comentando. Isso, curta, comente. Então, se a gente não conseguir... Critique, se for Critique, se for o caso. É democrático. Se a gente não conseguir responder todo mundo, a gente vai criar um vídeo só para responder quem mandar mensagem aí pra gente. Isso. Numa live que a gente tiver aí. Nos indique, né? Rogério, eu vou até te falar, nós já temos parceiros já aguardando. Que coisa boa, a gente já tem nem... Por falar nisso, o nosso próximo parceiro... É o Marcos do Topa Tudo, um abraço aí, Marcos. Né? Nós vamos ter também aqui a presença do nosso amigo Afonso, da Prime Centro Automotivo, a Denise, das LVC Óticas, o Eider, da Clínica Sedima. Gente, e se eu for falar aqui em todos os nossos parceiros... Esses são os das áreas business, mas nós temos aí político vindo para cá também. Certo, vai vir aí... O presidente do Partido Novo já está agendado com ele, o presidente do Partido Novo no Maranhão, vai falar sobre o presidente do Partido Nacional, vai falar sobre a ida do Laésio Bonfim para o partido. Quem sabe o Laésio Bonfim vem aí também, vamos articular com ele e saber aí o que é que o Partido Novo pensa sobre o atual governo do Estado e do Brasil, né? Vamos ver, vai dar pano para manga. Então... O podcast aí com o grande Leonardo aí
vai dar o que falar. E o que eu percebo, Rogério, com essa pegada aí, nós vamos fazer, vem novidades aí que nós já estamos planejando desde algum tempo. Nós vamos ter alguns quadros, né, direcionados para a área, não vamos falar, para área artística, mas vai ser coisa boa. Quadro para mulheres, dentro do Live Podcast, aí vamos trazer algo especial para as mulheres inovador, empreendedoras aí. Algo bem inovador. Mas os homens não precisam ficar animados não, porque não é o que estão pensando. Não é o que estão pensando. Não é bem por aí ainda. E, Carlos, agora voltando ao assunto aqui, a gente acabou saindo um pouco do foco, né? Que nosso foco aqui é o mercado publicitário hoje no Maranhão. Isso, hoje. E a gente acabou conversando que o podcast é isso, né? A gente vai conversando. É uma interação, né? É uma verdadeira interação. Vai evoluindo e vai embora. E até porque nós já vivemos esse engessado por muito tempo, né? Eu vejo assim que esse é o diferencial nosso e o bom da internet é que você pode ser mais versátil. Não necessariamente aquela coisa que você tem que ter um segmento, mas podemos quebrar, né? Aqui nós temos a liberdade de quebrar mais esse aspecto. Isso é importante. Eu acho bem interessante. Certo. Carlos, a gente estava falando aqui sobre situações engraçadas que aconteceram na tua vida, né? Tu falaste da situação... Eu me lembro que eu tive um cliente, eu e o meu parceiro, eu tinha um sócio na época, e o nosso BV, você sabe que o nosso BV era repassado pelas emissoras. E eu atendi um cliente, me lembro, consultório médico, e eu recebi comissão, acredite se quiser, eu recebi comissão, pato, galinha, tu já entendeu um negócio desse? Depois a minha comissão eu recebi em pato e galinha. Isso não existe, né? Isso houve, sério mesmo. Então a gente vai falando e vai lembrando dessa loucura. E cara, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. Muito feliz. Então, isso. Hoje a gente vê a questão interessante, chega a ser hilário, mas é bom, a gente só aprendizado. Eu lembro que já recebi, cara, é um negócio maluco. Já recebi cada coisa, proposta, coisa maluquete mesmo, coisa maluca. Existe alguma outra situação assim, engraçado, não? Lembrando assim, a gente vai, assim, muito, muito incomum. Teve uma época também que o cara nos sugeriu no nosso BV, ele ser pago em paneiro de farinha. Aí eu digo, meu pai, mas isso aqui tá ficando sério. E olha que nessa época, eu costumo dizer que não existe época que não seja difícil, todas as épocas são difíceis. Sim. Mas isso acontece. Chegou uma época que a gente tinha a oportunidade de viajar para o interior para oferecer mídia. Eu digo, rapaz, é meio perigoso eu ir fazer esse tipo de ação, de ações que a gente fazia também, e de lá voltar com de presente, jumento, jabuti, coisa parecia, carrada de abóbora. Então, isso aconteceu, e chega a ser engraçado, mas aconteceu. Não só os clientes que estavam, por algum modo, chateados com propaganda, com mídia, de não ter resultados, também havia aqueles que ficavam tão felizes da empresa dele, o produto estar num veículo de comunicação, seja ele fosse rádio ou TV, e ele queria estar no ar. Então, se fosse o caso, a gente recebia em capão, em galinha, paneiro de farinha. Eu não lembro de ter passado por situações assim. Não como publicitário, né? Eu não lembro mesmo. Eu já passei como outras profissões aí que eu vi, mas assim não lembro de ter passado. Não, mas curioso, curioso, bem interessante. Curioso. Acaba sendo divertido depois você para lembrar. Eu lembro que os cinemas do Alibi, quando nós fazíamos a mídia dele, inclusive... Do Sim Passeio? Isso. O Daniel do Alibi foi meu amigo, era filho do proprietário, meus filhos. E inclusive o Cine Monte Castelo. O Cine Monte Castelo. E o Sim Passeio. Tu acredita que eu assisti, acho que o nome dos meus primeiros filmes foi Superman 2, ou foi não lembro. Eu assisti no Cine Monte Castelo. Cine Monte Castelo. Cine Monte Castelo.
Ainda peguei essa época do Cinemas do Alívio, que era nossa amiga Conceição Nunes. Nós compramos uma briga com Conceição Nunes, que ela atendia o Cinemas do Alívio, nós conseguimos furar o cerco e hoje é nossa amiga de trabalho, parceira tranquila, uma mulher inteligente e profissional. Mas isso deu pano para manga também, viu? Cara, a gente conversa assim com as pessoas aqui de São Luís. Eu sou paraense, né? Certo. Então eu vim para cá no início da década de 90. Na verdade, eu vim em 89, depois eu vim em 90 para ficar de vez. E aí eu peguei a cidade com esses detalhes, né, antigos. Né? Só não fui no Cine Rocks. Cinema adulto. Ó, a juventude não sabe o que foi. A produção não sabe o que foi Cine Rocks. Não... Mas eu não fui, mas eu peguei aqui ainda, Cine Rocks, passei, Cine Monte Castelo. Só o Éden não é da minha época, não. O Cine Éden é mais antigo. O Cine Éden, lembra? Não, eu lembro, Cine Éden. Então tu é mais antigo do que eu. Isso, sim. Eu costumo dizer que eu já fiz umas 3 coisas, hein? Já fiz as 3 coisas. Nessa área é muito boa. E eu creio que ainda tem muito espaço. Entendeu? Eu volto a repetir. Não pode. Você abre hoje um aplicativo está cheio de Sabe qual é o grande problema hoje que eu vejo? Hoje, por exemplo, do contato do vendedor, ele não consegue explorar da maneira correta. Se eu vou expor um cliente, eu consigo botar esse cliente na mídia, na sua grande maioria dos profissionais que estão na nossa área, eles estão ligados exatamente nos meios de comunicação para capturar aquele determinado cliente que está ali para ele. Mas ele não sabe ir no tete-a-tete, no mano-a-mano, naquela prospecção antiga, você vai de porta em porta e, cara, vamos anunciar, eu te provo por A mais B que por aqui é melhor o caminho para você ir, aqui você tem público, aqui você não tem. Então as pessoas hoje que trabalham com isso, elas preferem ir onde já está anunciando para pegar aquela verba que já está ali sendo utilizada naquele meio de comunicação. Na tua opinião, tu acha que isso é bom ou é ruim para o mercado? Quem não sabe prospectar de uma outra maneira, só prospecta indo onde já está sendo utilizado? É bem mais fácil, né? É o prático. É bem mais fácil. Eu vejo, como eu falei agora há pouco, vendas é relacionamento. E as pessoas hoje, elas querem o quê? Elas acham porque elas criam um produto ou um serviço, todo mundo vai comprar. E a coisa mais perigosa é você tentar vender algo para quem não precisa. E isso eu já passei muito por isso, posso falar com propriedade. É melhor você oferecer um produto que a pessoa esteja esperando. É o que eu costumo dizer no meu canal também. Resolva o problema do cliente, sabe? Eu te vender esse celular, se eu for te falar das características dele, isso aí não interessa. Eu quero saber o que ele vai resolver na minha vida. Por que eu preciso de um iPhone? Quer dizer, então não adianta simplesmente oferecer um produto ou um serviço. Eu tenho que saber a necessidade do cliente, quais são as suas dores e aí sim oferecer o produto correto, que vai resolver o problema dele. Eu até brinco, eu costumo até repetir ou falar parecido com o Jordão, eu vendo o serviço que resolve e não o serviço que vendo. Sim. Então, se ele não resolve o problema do teu cliente, nem adianta. Tem que resolver o problema do teu cliente. Então, ele está satisfeito com o que você está oferecendo? Isso está resolvendo o problema dele? Tá. Se não, meu amigo, você está perdendo o teu tempo. E é só mais uma porta que você vai bater e eles vão bater a porta na tua cara. Não tem jeito. É assim que funciona. Para quem está entrando no mercado publicitário hoje, seja ele para prospectar ou não, qual é a dica que tu daria? Vai levar uma porrada segura, viu? Vai levar... Conhecimento. Tem que buscar, né? Hoje tem. Como eu sempre falo, com a febre da internet, Rogério, há algum tempo atrás, a gente perdia horas lendo um livro ou assistindo um videocassete. Lembra do videocassete? Eu lembro. Tu lembrou do videocassete, né? É da tua época. Quem tinha um videocassete de 3 cabeças, hein, gente? Um barato. Então, você pesquisar, uma faculdade mesmo, fazer como você fez, colar com um mestre, com alguém que sabe mais, ter o interesse de aprender. Hoje
principalmente aqui, talvez menos, mas no sul, publicitário está inchado. A área publicitária está inchada. Porque com a chegada da internet, é o meio mais fácil de você anunciar. Mas, na verdade, lá está... Quando eu chego num cliente, cara, eu já tenho Instagram, estou no Facebook, né? Parabéns, muito bom. Só que você está lá na internet, você e mais 1 milhão no teu mesmo segmento. Por que eu tenho que escolher a tua empresa? No meio de tantas empresas. Então, é uma área que o publicitário vai enfrentar uma barra muito grande. Porque hoje você convencer um cliente, dizer convencer, porque ninguém persuasão, eu acho uma palavra muito forte, eu te persuadir a comprar meu produto, é meio que complexo. Mas com a fé, todo mundo está na internet, todo mundo. Hoje, o que me preocupa também, o que me deixa às vezes triste, você oferece um serviço, nós já passamos por isso, oferecemos isso para o cliente, um atendimento de uma rede social, do nosso programa, do teu serviço. Quem cuida da tua rede social, quem cuida do teu marketing, quem cuida da tua imagem, meu primo, a minha tia, a irmã da minha esposa, o meu colega. Ou seja, eu vejo um grande perigo aí, porque ele entende o que está fazendo, ele é profissional, ele é qualificado. Essa é a grande questão. Então eu vejo assim, vendo por esse ponto de vista, você tem que ser um puta de um profissional, de um publicitário, senão você vai dar murro em ponta de faca. Vai bater de frente, direto com a internet. É um trem batendo de frente com um Fusca. Pessoas não qualificadas. Não qualificadas. Entrando nesse meio, quase que já está entrando derrotado, né? Com certeza. Já está entrando risco que o cliente vai correr. Hoje, e é comum, né? Comum. Você me lembrou agora... Eu conheço vários amigos meus que quem cuida da rede social é a filha, o filho, e eu fico olhando, às vezes a gente tenta comentar, mas o senhor diz, não quero investir agora. Isso. Ele sabe que ele tem que investir. Precisa investir. Ele precisa investir. Há necessidade mas ele de investir. Prefere, não, deixa por enquanto, minha filha está fazendo, meu filho está fazendo. Isso. E eu pego esse gancho teu aí, eu lembrei agora de vários bordões, aí eu uso também mais esse comentário. Se você acha caro contratar um profissional, experimente contratar um incompetente. Aí você vai ver o que vai acontecer. Aí o cliente anuncia e, Carlos, eu estou anunciando, não vejo, não tem uma ligação, eu não tenho, minhas vendas aumentaram. Quem te falou que a publicidade vai aumentar as tuas vendas? Porque nós entendemos, Rogério, que a comunicação é um convite a você vir à minha empresa, é um convite. Aí é que eu te digo que quem resolve isso é a frequência. É a frequência. Que as pessoas não conseguem entender e acham que eu investi num vídeo, que eu patrocinar aquele vídeo, tu vê uma vez, tu vai comprar o meu produto. Isso. E ele não entende que quem faz tu comprar é a frequência que você vê aquele... Sempre. Então não adianta eu pegar 300, 400 reais, investir para... Tem que fazer um cálculo para ver quantas pessoas dá, né? Para aquele X número de pessoas, anunciar durante 10 dias. Digamos que eu sou o comprador, eu vou olhar uma vez o vídeo, pronto, eu não olhei mais. Né? Eu lembro da Ótica Diniz. A Ótica Diniz, ela pulverizou na década aí de... Acho que depois de 2000 foi quando eu conhecia o mercado. O Diniz... É diretor da King Joia. O Diniz, gerente. Como é que ele pulverizou a mídia dele? Ele gastava, vou citar um exemplo, ele tinha 10 mil para gastar, né, da Ótica Diniz. Ele, ao invés de pegar os 10 mil e botar 3 inserções na Globo, ele pegava esses 10 mil e dividia nas emissoras menores. SBT, isso. 2 mil... Pulverizava. 2 mil no SBT me dá quantas inserções? Dá 100 inserções. Então eu vou comprar. Eu vou para a Rede TV, 2 mil reais dá quantas inserções aqui? Mais 100 inserções. Então vou comprar. A outra emissora X, Y e Z, dá quanto? Então, no final das contas, ele tinha aí 400, 500 inserções por mês. E isso gerava o que para ele? Frequência. Então eu olhava a propaganda dele aqui na Globo quando eu estava assistindo. Na Globo não. Eu entrava aqui no canal para assistir um programa, estava passando o comercial dele. Eu entrava em outro canal,
e aí, de repente, estava passando o comercial da Ótica Diniz. Ia para outro lugar, estava passando o comercial da Ótica Diniz. Mudar de canal comercial da Ótica Diniz. Ele só não investia na Mirante porque era muito caro, ele ia ter pouca frequência. Isso. Mas aonde ele tinha frequência, ele Muro, investia. Muro. Tudo. Então, ele ganhou cliente com frequência. Hoje tem um recall tremendo. E as pessoas hoje, elas acham que se eu patrocinar um comercial, se tu assistir, aquilo ali vai fazer a tua cabeça comprar. Não vai. Não vai. É a frequência com que você olha e a sua mente entende, porque ali é uma, digamos, é um termo grosseiro pra gente falar, mas é uma lavagem cerebral. Isso, mas é. Então a gente está comunicando ali várias vezes e está te dizendo, compra esse produto, compra esse produto, compra esse produto. Se eu chegar para ti e falar, compra esse produto, vai entrar por aqui e sair por aqui. Agora, se tu escutar toda hora, compra esse produto, compra esse produto, compra esse produto, tu vai comprar. Com certeza. Uma das campanhas de marketing mais sensacionais que eu já vi, e retrata exatamente isso, era o comercial da Batona, Batom. Compre batom. Isso. Compre batom. E, Compre Rogério, batom. não esqueça Até minha hoje eu Calói. sou louco por batom. Isso. Não esqueça minha Calói. Quem usa o Stop, Pois é. o mundo trata melhor quem se veste bem. Use o Stop. Exatamente. Ou seja, são já fica na tua cabeça. Olha só, essa garotada aqui nem lembra, mas né? Propaganda de bebida. Né? Vários, né? Sabe? Então te marca. Quer dizer, eu falo sempre que às vezes o cliente diz assim, Carlos, vamos experimentar. Gente, eu sempre toco isso. Anúncio, propaganda, comunicação, não se experimenta, se faz. Sabe? Se eu tenho uma empresa, a minha empresa, se ela abre as portas todos os dias, eu tenho que comunicar a existência dela sempre. Porque você vê, quando a empresa deixa de anunciar, a primeira coisa que você imagina, fechou as portas, faliu, está quebrando, sabe? O cliente toma isso como partido. Então, aquilo que não é visto, não é lembrado. Então, se você está em evidência... Tenho certeza que o concorrente está te olhando e nesse momento ele aproveita. Com certeza, com certeza. O que ele faz? Aí ele investe cada vez mais para te afundar. Exatamente. Na comunicação. E ele a vai concorrência... investir mais e vai dizer assim, pá, agora que eu vou investir, eu vou acabar com o meu concorrente. E eu costumo sempre falar que a concorrência ela é ótima, porque a concorrência faz você melhorar, faz você se mexer. Tá? Se você não tem concorrência, você monopoliza o mercado. Fechou. Entendeu? Eu vejo por aí. Para gente finalizar aqui, o que é que tu diria hoje sobre esse mercado? Que ainda é promissor. Ainda é? Ainda é promissor, mas volto a ser redundante. Como é que eu chamo? Com maestria, mas com capacidade. Volto a insistir. Vendas não é dom. Isso não é eu que estou dizendo, é os estudos. Vendas é técnica. Então você não vende, você vende sem técnica, mas você não vai muito longe. Ou seja, com tanta informação que é hoje, é o que eu sempre falo. O cliente, ele acha que, como ele está na internet, é mais barato, é de graça, ele acha que é o suficiente, mas aí é um grande perigo, porque a concorrência está do lado dele, e se ele não for muito diferente, ou extremamente diferente, se não for, tipo assim, receba, Sim, a coisa, receba. a coisa não acontece. Então, olha só, veja só, no universo infinitamente, né, um receba, onde é que está? Foi diferente. Mas quantos recebas não tem aí na internet? Sim. Todos os recebas vão fazer sucesso? Sim. Entendi. É diferente, não vai. Tá certo, eu quero deixar aqui o meu abraço a todo mundo que está acompanhando aí o nosso podcast. Isso. Acesse lá, Live Podcast MA. Estamos também no Instagram, Live Podcast MA. Aqui nós vamos trazer muitos assuntos relacionados ao business, à política e ao entretenimento. Então vamos trazer muitas personalidades aqui. A gente não quer causar alvoroço, mas a gente vai trazer muito assunto aí debatedor. E você que quiser debater com a gente, pode mandar sua mensagem aí no nosso chat, e se a gente não conseguir responder na hora no live, a gente vai responder depois com certeza aí. Nós não somos 100% conhecedores do assunto,
Nós temos a nossa experiência de vida e estamos botando aqui para compartilhar com vocês em um bate-papo. Esse aqui é o objetivo do Live Podcast de hoje. É o lançamento do projeto e debater com quem conhece aqui o assunto e sempre viveu dele, né? E sempre estaremos juntos. Sempre estaremos juntos. Rogério Souza, repórter Rogério Souza Lima e Carlos Antônio. Aqui juntos de vocês, a coisa vai pegar. Pode ter certeza. Um recado aí para quem está nos assistindo, Carlos. Vem algo bom pra gente. Vem algo bom. E coisa boa. Uma palavra motivacional para quem está assistindo aí. Nunca desista. Nunca desista. A vida sempre vai te bater. A vida sempre... Todos os dias você vai amanhecer com vontade de desistir, com desânimo e vontade de morrer. Sempre você vai sempre desistir, mas tem que continuar. Superar. Tem que superar. A vida, eu sempre falo, a vida é agora. Não existe amanhã e nem ontem. O passado, você fica focado no passado, ele vai virar depressão. E o futuro, ansiedade. É isso aí. Beleza? Um abraço para você e esperamos você no próximo podcast, no Live Podcast que você vai acompanhar aqui com a gente. Tamo juntos.